Olá, seja muito bem-vindo ao canal Reformado. Aqui você aprenderá a teologia de uma maneira simples. Inscreva-se, deixe seu like e o compartilhe. Vamos para o vídeo. O assunto, que eu considero um assunto da mais alta importância, o desafio da universidade para os cristãos. Eu coloquei no meu mural no Facebook, há alguns meses atrás, o seguinte: nos Estados Unidos, perto de 50% dos jovens de lares cristãos perdem a fé depois que entram na universidade. Eu acho que os números são iguais no Brasil. Isso aqui eu fiz baseado numa estatística da Fundação Barna, que é muito renomada nos Estados Unidos e que produz pesquisas na área religiosa. Aí eu continuei no mural. Acho que nossas igrejas e escolas evangélicas não estão preparando os jovens para a visão de mundo naturalista e ateísta da academia. Quando não perdem a fé, criam uma dicotomia entre fé e mundo, separando fé e entendimento, crer e pensar. Tempos difíceis estão por vir. Aí, para quem está familiarizado com o Facebook, sabe que aí tem a parte de comentários, né? Tinha centenas de comentários lá. Eu destaquei alguns comentários que os leitores colocaram. Glória a Deus por alguns jovens contrariarem a estatística e encontrarem a fé nesse ambiente, assim como aqueles que exercem e compartilham a fé em Cristo sem medo. É verdade. Embora muitos jovens evangélicos perdem a fé quando entram na universidade, alguns outros encontram. Tem muita gente que se converteu durante o tempo que estava na universidade. Outro disse aqui em Portugal eu não diria que perdem a fé, mas entram em modo stand-by, esquenta a cadeira, modo, agora tenho a minha vida e venho à igreja no fim de semana para aliviar o estresse da profissão. Outro colocou, quantas igrejas promovem o ministério de apologética entre os jovens? Além disso, vou soar duro e crítico, mas creio que os modelos atuais estão há muito superados. É preciso começar coisa nova entre os universitários. Outro, falta relacionamento com Deus, experiência de uma verdadeira conversão não poderão ser abaladas. Doutrinas, fundamentações teológicas são importantes, mas cada um dos jovens das nossas igrejas não experimentaram o prazer da relação com Deus. A maioria são levados ao convencimento que são cristãos por estarem praticando algum tipo de ritual, mas vida com Deus poucos têm. Por isso, seja na faculdade ou na praia ou no trabalho, até mesmo na roda de amigos, perdem a fé, talvez até porque nunca tiveram. Isso deve ser calvinista. Sendo muito honesta, outro comentário, sendo muito honesta, sinto esse despreparo de forma intensa. Tenho colegas que são agnósticos e ateus, bem como professores também. Aí me sinto perdida, porque sei do que tenho ouvido, as verdades do Evangelho e tal. Mas a minha pergunta é, como responder a tudo isso com firmeza e respeitando ao mesmo tempo o que os outros pensam? Como não se deixar levar? Outro comentário. Cada universitário cristão precisa saber e deve ser informado disso, assim que ingressar nas universidades impregnadas de secularismo materialista ateu que posa como se fosse ciência. Outro, o problema maior, assim entendo, está nos pais. Pais que criam seus filhos com a perspectiva terrena de que o ápice da vida deles é ter uma profissão acadêmica, como se isso fosse um fim em si mesmo. Mais do que isso, os próprios pais acabam dando maior importância e relevância à ciência, como se esta fosse a última palavra em todas as coisas e assuntos. Se os pais cultivam isso nos filhos, o que esperar deles? Outra. Sugiro que a IPB lance revista de escola bíblica dominical específica para jovens, uma vez que junto com os adultos, e aborde os temas que ajudam na apologética dos jovens quando entrarem na universidade. Então, teve dezenas de outras reações, mas eu peguei esses comentários para você ver que o assunto é um assunto que mexe, não é? Um assunto que, de fato, é importante e crucial. Quando a pessoa entra na universidade, ela vai encontrar uma cosmovisão que domina a universidade. Cosmovisão é uma maneira de ver o cosmos, uma visão do cosmos, ou seja, um entendimento da realidade. E a cosmovisão que domina hoje a universidade é uma cosmovisão naturalista, materialista, reducionista, ateísta. Você pode colocar aí também secularizada. Em Romanos 1, de 18 a 32, nós lemos o apóstolo Paulo fazendo uma exposição
da maneira como a humanidade reagiu à revelação que Deus fez de si mesmo na criação. Capítulo 1, de 18 em diante, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. 1:21 agora. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, julgando-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus em semelhança da imagem de homem, de quadrúpedes, aves e répteis, por isso Deus os entregou à imundícia, e aí o relato continua, vai até o verso 32. Em resumo, o que nós temos aqui nesse capítulo 1, de 18 a 32, é um retrato da maneira como a humanidade olha a realidade, uma vez que virou as costas para Deus. Paulo nos diz aqui que Deus se revelou através das coisas criadas. A humanidade rejeita a revelação que Deus faz de si mesmo na natureza e nas consciências. E aí procura explicações naturalistas para a origem de todas as coisas e para a realidade que nos cerca. Se você não crê que existe um Deus que criou todas as coisas, você então vai ter que achar uma explicação alternativa. Por que é que existem? Por que é que a realidade existe em vez do nada? Por que existe a realidade em vez de não existir nada? E uma vez que ela existe, por que ela é o que parece? De onde vem a impressão que nós temos de que existe uma ordem, existe um interrelacionamento entre todos os seres viventes e a própria natureza? De onde procede a moralidade, a ideia de valor? Por que as pessoas teimam em acreditar em Deus? Qual é a explicação para os fenômenos que nós vemos acontecendo na natureza? Então, uma vez que você tira Deus como parte da resposta, você vai ter que encontrar uma resposta que esteja dentro da própria natureza. E é exatamente isso que esse o ponto de partida de uma visão que começou a dominar a universidade, ou as universidades, há cerca de 250 anos atrás. Até esse ponto, até 250 anos atrás, a visão cristã de mundo dominava o mundo da ciência, dominava a academia, influenciava os cientistas. Maior parte quase todos os cientistas que nos deram os modernos ramos da ciência, eles eram teístas, eles criam em Deus. Faraday, Maxwell, Fleming, Newton e tantos outros que poderiam ser mencionados, Cuvier na área da química, e todos outros que poderiam ser mencionados, aqui me vem Pasteur, por exemplo, né? Dezenas dos homens que foram pioneiros nos seus campos e produziram a moderna ciência. Eles eram teístas, eles criam em Deus. Mas com o passar dos anos, com a fraqueza da igreja, a secularização da igreja e o surgimento dominante e o surgimento e a dominância de pensamentos de homens como Karl Marx, Freud, Nietzsche e finalmente Charles Darwin, então Deus foi empurrado para fora da academia e da ciência. E se procura agora uma explicação do mundo que é baseado nas leis da natureza. O mundo, ou ele existe desde todo sempre, ele não foi criado, mas o mundo existe desde todo sempre, ou o mundo se autogerou, que é o que os ateus, ironicamente, às vezes defendem. Agora a pergunta é como é que uma coisa que não existe pode gerar, né? Como é que o mundo pode se autogerar? Para ele gerar, ele tinha que existir antes, né? E vem aí as explicações naturalistas. E como consequência, o ser humano não adora, essa visão, ela não tem Deus como Senhor, não adora a Deus, mas se volta para a natureza e o próprio ser humano como sendo a causa, a origem, a razão, a solução de todas as coisas. E como solução e como resultado, há uma perversão da ordem natural da vida, e aqui nós estamos falando de moralidade, e com a sua relativização,
e a falta de referenciais absolutos. Porque, veja bem, se a gente acredita em Deus, então é esse ser que vai dizer o que é certo e o que é errado, porque ele é o Criador que está sobre nós. Se a gente não acredita em Deus, então quem é que vai dizer o que está certo ou errado? O homem. Só que cada um é diferente do outro. O que é certo para mim não é certo para você. Por isso, a verdade se torna relativa no pensamento naturalista, porque não há um referencial externo comum a todos. A verdade é decidida por cada um. Então, essa questão de moralidade, certo e errado, isso é relativo. O que é certo para você não é certo para mim. E não tem nenhum juiz para quem a gente apelar, porque a gente não acredita em Deus, né? Então, se você tirar Deus, tudo é possível. Se você tirar Deus, pode tudo. Não tem mais nada que diga esse é certo, isso aqui é errado. Então, é essa visão naturalista que passou a dominar a ciência e, nos últimos anos, particularmente a biologia, que se tornou, nessa questão, a ciência que é mais ouvida e discutida, porque ela estuda a questão da vida, né? O nome já está dizendo, biologia, o estudo da vida. A origem da vida, como é que ela se diversificou, como é que ela se tornou complexa, como é que ela funciona. Então, especialmente essa área do conhecimento, a biologia, ela se tornou materialista, ateu, evolucionista, e são pouquíssimos os biólogos de nome e respeito que ainda acreditam em Deus. E isso acabou infectando outras áreas do conhecimento e da ciência, embora menos. O bom é saber que o maior seminário do mundo é a Escola Bíblica Dominical. Já pensaram nisso? Agora, nesse exato momento, bilhões de pessoas, vamos imaginar que o horário seja o mesmo no mundo todo, né? Mas se fosse, nesse exato momento, nós temos bilhões de pessoas no mundo inteiro que estão reunidas para estudar a Bíblia, conhecer a respeito de Deus, que seguiam pela orientação cristã de mundo. É o maior seminário que existe, é a Escola Bíblica Dominical, onde as pessoas estudam. Aqui no Brasil, cerca de 500 mil presbiterianos se reúnem toda manhã para estudar Bíblia, teologia, vida cristã e outros assuntos da vida moderna. Pesquisa feita há pouco aqui, essa pesquisa na verdade é no exterior, ela mostra que quem são os alunos mais estratégicos, pensando na capacidade do ser humano de aprender. E verificaram o seguinte, as pessoas fizeram a seguinte pergunta, com que idade as pessoas se convertem? Com que idade as pessoas se convertem? 1% se converteu entre 0 e 4 anos. Tem gente que já nasceu crente, né? 85% se converteu entre 4 e 14 anos. 10% entre 15 e 30 anos. E 4% depois dos 30 anos. Quer dizer que se você passou dos 30 e não se converteu ainda, sua chance, melhor se converter logo, né? E engrossar essa estatística aqui dos 4%. Mas não é impressionante que 85% dos cristãos se tornaram cristãos entre 4 e 14 anos. É nessa idade que eles estão terminando a escola e se preparando para entrar na universidade. Portanto, veja como é estratégico isso aqui. Veja como é estratégico. Por quê? Porque é nessa idade que a pessoa está em período de começando a pensar nas grandes decisões da vida, o que é que eu vou ser, que profissão eu vou seguir, quem eu sou, o que é que eu estou fazendo nesse mundo, Deus existe, não existe, enfim, as grandes decisões começam a ser pensadas a partir dessa faixa aí dos 13, 14, 15, 16 anos. Isso aqui não é absoluto, né? Mas nessa faixa aí, no período da adolescência, né? Então é que, começando a mocidade, é que começam a se tomar as grandes decisões da vida. Uma outra pesquisa que eu estou trazendo aqui, essa foi feita também nos Estados Unidos, pelo Instituto Barna também, sobre os jovens que entram na universidade e perdem a fé. Eles calculam, eles têm a seguinte estatística aqui. Eu não sei como é essa estatística no Brasil, mas talvez não seja muito diferente. Dos jovens cristãos que entram na universidade, essa turminha aí de 16, 17, 18 anos, o pessoal está entrando cedo hoje na universidade, né? Que entra na universidade, 10% se tornam pródigos.
eles viram, eles ficam meio um pé na igreja e um pé no mundo. Né? É feito o filho pródigo, ele vai embora de casa, mas nunca esquece casa, não é? Continua tendo uma relação com casa. 40% fica nômade, é o nome que eles deram. É um pessoal que pinga na igreja, não tem compromisso nenhum, depois aparece. Esses eram jovens crentes, né? que nasceram em lares evangélicos e que frequentavam a igreja. 20% se torna ateu, não acredita em mais nada, vai embora, se exila, né? E só 30% fica firme. Isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Tá? Então, soma aqui 30 com 20, 50, 40, 10, 100%. Então, isso quer dizer o seguinte, de cada 10 jovens que vão para a universidade nos Estados Unidos, um fica completamente incerto, 4, ninguém sabe o que ele é, um nômade, 2 se tornam ateus e só 3 permanecem firmes. Então, é uma estatística arrasadora. E eu tenho quase certeza que é muito parecida com a situação aqui no Brasil. Não é? Não sei se é pior ou melhor aqui no Brasil, mas não deve ser muito diferente. E essa pesquisa procurou identificar a causa para o ateísmo, a fraqueza e as incertezas que começam a entrar na cabeça do moço ou da moça quando entra na universidade. E aí as conclusões foram estas. Uma pequena minoria foi ensinada a pensar sobre questões de fé, chamado e cultura. Quer dizer, eles foram para a universidade, somente uma pequena minoria estava preparada para responder ao desafio da visão naturalista de mundo e dos questionamentos. Por que você crê, a existência de Deus, o seu chamado, a sua vocação e as questões culturais. Menos de 1 em cada 5 tinham alguma ideia de como relacionar a Bíblia com seus interesses escolares e profissionais. Faziam uma separação. Uma coisa é o que você aprende na igreja, uma coisa é o que a Bíblia diz, uma coisa é a fé. Outra é o mundo. Então, eles não sabiam fazer a relação entre a fé e o mundo, a sua profissão, o seu chamado e assim por diante. A maioria não tinha mentores adultos ou amizades significativas com os cristãos mais velhos, que poderiam orientá-los através das inevitáveis perguntas que surgem durante o curso de seus estudos. Ou seja, a maioria desses jovens não tinha um mentor, alguém a quem eles pudessem recorrer e dizer: eu estou com dúvida sobre a existência de Deus porque o meu professor de biologia na sala de aula é ateu. E ele está levantando um monte de coisa e eu não sei como responder. Você pode me ajudar? A maioria desses jovens não tinha a quem recorrer. Mas ele diz aqui, olha, que na verdade, boa parte desse pessoal já tinha sofrido uma desconexão emocional do cristianismo antes dos 16 anos. Quer dizer, quando eles entraram na universidade, eles eram cristãos porque os pais eram cristãos, eles foram criados na igreja, mas eles mesmos já tinham internamente se desconectado emocionalmente do cristianismo. Quando entra na universidade, aí é a chance que ele tem de assumir a sua verdadeira identidade. Então, há esse caso também. Aí, a pesquisa conclui que um ambiente universitário não costuma causar a desconexão, apenas exibe o problema da fé rasa de muitos jovens discípulos. Para qualquer lado que você olhe para esse tipo de estatística e análise, o quadro final não é bom. É de desafio, é de partir de fato o coração, porque nós sabemos que é uma realidade isso aqui. A universidade vai representar um desafio para nós pelo seguinte. O Brasil nos últimos anos, vem tendo uma melhora econômica sensível. E ele entrou na categoria dos países emergentes, era país de terceiro mundo, agora é país emergente. Está entre lá os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Embora a Dilma conseguiu fazer com que a gente ficasse no último, né, desses 4 aí. Mas, coitada, ela está tentando, ela pegou uma herança aí, né, que está querendo resolver. Mas, de qualquer maneira, com todos os problemas econômicos que o Brasil está enfrentando, 2012 não foi um ano bom, e estão dizendo que 2013 também não será.
Mas, mesmo assim, a situação econômica financeira do brasileiro melhorou muito. Muita gente que era da classe C passou para a classe B e deram um salto. Gente da classe D, né, pulou para cima. E o que é que acontece com isso? Aumenta o número de jovens procurando pelas universidades, porque há uma relação entre a situação econômica e o acesso à universidade. Porque quando a situação econômica é muito apertada, o jovem termina a escola e ele tem que trabalhar. Ele vai arrumar qualquer tipo de emprego aí para poder sobreviver, sustentar a família. Ele não tem como pensar na universidade. Mas uma vez que a situação financeira vai melhorando e o brasileiro vai recebendo, tem mais condições, né? O governo, sem dúvida, contribuiu bastante para isso. Eu não sei o que pensar a respeito da questão da Bolsa, né? Bolsa Família, Bolsa Desemprego e tal. Dizem que depois das enchentes aqui em São Paulo, a Dilma está pensando no Balsa, alguma coisa aqui para São Paulo, né, nas enchentes. Mas, enfim, o Balsa Família aqui, né, para as regiões inundadas. Mas, de qualquer maneira, o que isso significa? É que o número, e isso fica refletido nas estatísticas. Está aqui, está no quadro aí. Em 2001, você tinha apenas 3 milhões de jovens brasileiros, 3 milhões de jovens brasileiros nas universidades. Pensa o que é 3 milhões no universo de 150 milhões, que era o que o Brasil tinha nessa época. 10 anos depois, 9 anos depois, em 2010, dobrou esse número. 6.379.000 matriculados em curso superior no Brasil. Dobrou o número de universitários nos últimos 10 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela atinge exatamente essa classe C, B, um pouquinho da A. É onde a gente fica. Tá? Outras grandes denominações, como a Assembleia de Deus, ela também tem gente nessa linha, mas ela pega mais da C para baixo. Como funciona, não é? Não sei se isso é bom, se é mal, no final é que nós temos denominações que estão entrando em todos os setores da sociedade. Isso é que importa, que o evangelho esteja sendo pregado assim. Mas a IPB, a Igreja Presbiteriana, ela atinge um público que é exatamente o público universitário. O jovem, o caminho do jovem presbiteriano, via de regra, é a universidade. Ele vai, não são muitos os que são impedidos de prosseguir, aliás, são poucos os que são impedidos de prosseguir o caminho da universidade e vão ter que trabalhar sem tentar uma vida universitária. O que eu quero dizer com tudo isso é que esse é um problema da IPB. Você vai ter jovem universitário presbiteriano. E essa estatística nos assusta. 50% deles vai ser afetada quando entrar na universidade. Então, é uma coisa que a IPB tem que olhar, a igreja local tem que olhar, os pais têm que olhar para isso, a escola dominical tem que olhar para isso, porque a gente não pode fechar os olhos para esses números, né? É uma realidade que está aí gritando diante de nós. Diante de nós. A IPB é muito afetada por isso, exatamente pela classe social que ela atinge. Vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma estatística que eu fiz lá mandei fazer uma pesquisa pedi para fazer uma pesquisa lá na Universidade Mackenzie, onde eu trabalho, do perfil religioso do estudante. Olha as surpresas. A pergunta foi, você é religioso? Você é membro de alguma igreja? Se não, identifique o seu perfil religioso. Tinha todas essas opções aí e outras. Olha, a Universidade Mackenzie tem 45 mil alunos. Isso aqui foi feito com a margem de erro de 2 pontos, para cima ou para baixo. Olha o resultado. 4% disse, eu sou presbiteriano. Sabiam disso? Só 4% dos alunos do Mackenzie é presbiteriano. 13% se disseram evangélicos, de outras denominações. Então você soma aí, 4 com 13, 17%. Você já vê que já é diferente do censo no Brasil. No Brasil, os evangélicos são 30%, não é isso? 30% ou mais. É 30% da população brasileira. Quando você toma o universo de uma universidade, isso cai para 17%, quase a metade.
Você vê que já é um mundo diferenciado, né? A universidade. Surpresa, 9% espírita. Os espíritas no Brasil, que se diz espírita mesmo, não chega a 6%. Pela última estatística. Na universidade eles são 9%. Outra surpresa, 12% se dizem agnósticos, ou eles não sabem se Deus existe. Não é? E, olha aqui a surpresa, 8% se disseram ateus. Você soma agnóstico com ateu, você tem o que aí? 20%. É mais do que evangélicos e presbiterianos juntos na universidade. Os ateus e agnósticos no Brasil, pelo último censo, não representam 7%, menos 6,9%. Mas quando vai para a universidade, esse número vai para 20%. Imagina o desafio que isso é para um crente, né, num ambiente desse. Aí tem católicos, 49%, que caiu também, porque no Brasil o catolicismo é o quê? 60%, né? Quase 70%, mas cai. E tem ainda judeus, 1%, budistas quase não aparecem, e outros lá. Então você percebe que a universidade ela é um mundo diferenciado, né, religiosamente falando, e é para lá que você vai mandar seu filho, é para lá que seu filho vai. E isso aqui é uma universidade confessional, como é o Mackenzie, de orientação cristã. Agora, pensa nesses números na universidade pública, ou outra universidade que não tem uma orientação cristã ou confessional. Então, pensa no desafio que é do jovem passar segunda, terça, quarta, quinta e sexta nesse ambiente onde a maioria dos professores vai se declarar ateu, agnóstico ou qualquer outro tipo de coisa. É para lá que nós estamos mandando nossos jovens. Tá? É para lá que a gente está mandando os nossos jovens. Bom, eu fiz também na pesquisa que foi encomendada lá no Mackenzie, nós fizemos também a pesquisa de interesse. Do que é que você gosta? Instrumentos musicais, sim, 29%. Não, 71%. Aptidão para o canto, participar, porque nós temos vários corais na universidade, né? Aptidão para o canto, 15% disseram sim, 85% disseram não. Frequentar os bares ao redor da universidade, 49% sim, 51% não. O bar que mais vende cerveja em São Paulo fica ali próximo do Mackenzie, sabiam disso? É um problema a quantidade de bares, mas não é só no Mackenzie não, USP, PUC, a quantidade de bares ao redor, e é para lá que a turma vai, consome muita cerveja, estudante universitário. Você passa pelo Mackenzie, qualquer horário do dia da noite, você olha nos barzinhos, está cheio de jovens tomando cerveja naqueles canecos plásticos, né? Aqueles copos plásticos assim, tomando cerveja, o tempo todo. Vícios, 20% diz que sim e 80% disse não. Né? A pesquisa não identificava o nome. Tudo bem. Aqui tem uma foto de uma coisa que acontece todo ano quando tem o trote. Parte do trote é você obrigar o calouro, eles fazem isso, os veteranos, né? Botam os calouros para beber, para ver ele cair mesmo, de bêbado. Aqui é a foto de uma moça em coma alcoólica, após beber demais em trote de universidade particular no interior de São Paulo. Lá no Mackenzie, a ABU e outros grupos de jovens cristãos, quando tem o dia do trote, eles já vão para as ruas ao redor, porque é proibido trote dentro do Mackenzie e bebida dentro do Mackenzie, não pode. Então, eles fazem fora, dentro não. A gente tem controle dentro, né? Não tem o que fazer fora. Aí, o que é que a gente faz? Os grupos de estudantes vão com garrafa d'água, copinhos de água, e para dar apoio a esses moços aí. Então, todo ano o grupo da ABU, o grupo de estudantes cristãos, porque nós temos cerca de 40 grupos de estudantes cristãos no Mackenzie, eles levam vários em coma alcoólica para o hospital. Vários. Chamam ambulância, levam em carro particular, né, e aí chamam os pais. Aí os pais chegam desesperados, né? Eu disse que não viesse para o trote, não sei o que e tal, mas aí acontece esse tipo de coisa.
A pressão, eu estou acrescentando esses dados aqui para mostrar para vocês que não é só a questão do ambiente intelectual, mas o ambiente da universidade, o peer pressure significa a pressão do grupo. O jovem crente, ele vai sentir muita pressão do grupo para que ele faça parte, para que ele pertença, senão ele vai ser um ET, ele vai se sentir um ET se ele não entrar nisso aqui. Um cara diferente, porque aí rola balada, é sexo livre, tem até, isso aqui é uma coisa que a gente um dia precisa até ver também, mas há boatos e informações de que muitas estudantes, para poder pagar a mensalidade cara, se prostituem. Fazem programa para poder pagar a mensalidade. Ou talvez a mensalidade cara seja só uma desculpa para se prostituir. Não é? Seja só uma desculpa para se prostituir. Mas dizem que tem muitas que fazem isso, e em todas as universidades. Né? Bom, terminando já, só explicar um pouco mais dessa divisão da realidade que o aluno vai encontrar na universidade. Quando o nosso jovem chega na universidade, ele vai descobrir que a visão de mundo que predomina é essa que divide a realidade em dois andares, por assim dizer. No andar de cima, né, que é o andar da subjetividade daquilo que é pessoal, estão os valores, como preferências particulares e pessoais, que são baseadas em sentimentos e gostos. São coisas não cognitivas, relativas, como teologia, moral, valores, fé, Deus. Isso está no andar de cima e é uma questão individual. Você pode acreditar o que você quiser, mas é entre você e essa realidade que você acredita. Isso aqui está no andar de cima da subjetividade dos valores. A ciência não fala sobre isso. No andar de baixo, aí sim, é que estão os fatos. Porque fato é aquilo que você pode provar cientificamente. Você não prova Deus pela ciência, então Deus está empurrado para o andar de cima. Ele não tem nada a dizer sobre a verdade. Nesse andar de baixo dos fatos, você tem as verdades que podem ser publicamente verificáveis e a realidade objetiva que pode ser provada cientificamente. Aquilo que é racional, universal, a ciência, a tecnologia, a indústria. A universidade trabalha com o andar de baixo. A sua fé, eles jogam para o andar de cima e dizem, é uma escolha sua, não tem nada a ver com ciência. Você não pode provar nem desprovar, você não prova milagre, você não prova que Jesus ressuscitou dos mortos, você não prova a existência de anjos, você não prova a existência da alma, da vida depois da morte. Nada disso você prova. Então, isso não tem nada a ver. Ciência é outra coisa. Ciência é o que a gente demonstra pelo método científico, que a gente prova, tal, tal, tal. Então, dessa maneira, Deus é colocado para fora da universidade. É essa a realidade que o jovem vai encontrar quando chegar lá. E se for só isso aqui, ainda é bom, porque tem um certo respeito aqui, né? O pior é quando o pessoal do andar de baixo ridiculariza você porque você tem um andar de cima. Você acredita num Deus, você acredita em verdade absoluta, você acredita em moralidade, você tem princípios, e aí começa a zombaria, começa o pessoal a escarnecer, e pode acontecer isso aqui, ó. Um dos comentários lá no Facebook, daqueles que eu li, diz o seguinte: uma das jovens da minha igreja veio a mim me perguntar sobre a Bíblia ser um mito. O professor dela chegou no primeiro dia de aula, perguntou quem era cristão e depois disse que o objetivo dele era que todos os cristãos da sala se tornassem ateus até o fim do semestre. Isso aqui em Boston, foi lá nos Estados Unidos, tem uma comunidade muito grande de brasileiros. E detalhe, isso no curso de odontologia, onde eles têm que assistir a aula de literatura desse professor. Graças a Deus, com estudos bíblicos, mostrei que nada do que o professor disse é verdade. Da sala, somente ela ainda crê. Mas disso me pergunto, será que se o professor falasse a mesma coisa para judeus e muçulmanos, a reitoria ficaria quieta? Mas como é cristão, eles se sentem à vontade para bater, porque sabe qual vai ser a nossa reação? Dá o outro lado, né?
Agora, vai fazer isso com um muçulmano? Prepara para ter homem-bomba na escola, né? Mas os cristãos são a bola da vez. Eles se sentem à vontade para zombar, sentem à vontade para perseguir, para ridicularizar, menosprezar e ameaçar os cristãos, porque sabem que o espírito cristão é o da não retaliação, não retribuição, não pagar o mal com o mal. Não quer dizer que nós não possamos nos defender. Mas, com certeza, esse pessoal sabe que o espírito cristão é disso aí, por isso eles se sentem à vontade. A estação de caça aos cristãos está aberta. Tem uma estatística feita o ano passado, um pouco mais atrás, de uma ONG que trata de liberdade religiosa. Há 200 milhões de cristãos sendo perseguidos hoje no mundo. 200 milhões. Várias formas de perseguição. Em regimes comunistas fechados, ateus, como Coreia do Norte, como China, um pouco menos, já está mais aberta a China. Países muçulmanos, agora mesmo no Sudão, sul do Egito, perseguição contra cristãos, para matar mesmo, para acabar mesmo. E fora o assédio que se faz ao cristianismo em países desenvolvidos, onde o cristão não é mais permitido exercer sua fé em público, como, por exemplo, na Inglaterra. É muito difícil. Na Inglaterra, qualquer manifestação pública de cristianismo tem ficado mais reduzida para... Não é que não possa... O que for dentro da igreja e na sua casa, mas se um cristão se levantar, por exemplo, no parlamento para dizer isso aqui está errado porque a Bíblia diz isso aí, não, não tem isso não. O que é isso? Bíblia é na tua igreja e contigo. Aqui não... A opinião cristã sobre valores, questões como aborto, eutanásia, drogas, homossexualidade, tudo, isso ninguém quer ouvir. Se você souber que você é cristão, a sua opinião não vale. Porque vão dizer, isso é religião, não tem nada a ver com coisas públicas. Então tem essa perseguição nos Estados Unidos. Foi uma surpresa, inclusive, agora para mim, não sei se vocês viram, quando semana passada o jornal Folha de São Paulo deu, foi a Folha, ou o Estado, deu na primeira página uma foto de uma multidão de franceses que foram à praça pública protestar contra casamento gay, que o governo da França está querendo instituir o casamento gay. Os franceses foram protestar contra isso. Surpresa total, não é? Quem imaginaria que na França pudesse ter uma reação conservadora, né, contra isso aí? Existem essas pequenas surpresas que acontecem, mas isso é um fato isolado, né? O presidente da França, o Hollande, já disse que não vai mudar, ele vai aprovar mesmo o casamento gay. Já existe a união, né? Mas agora o casamento gay vai ser aprovado. Então, os cristãos sofrem esse tipo de coisa e na sala de aula o jovem cristão se vê assediado, ridicularizado. Às vezes ele quer escrever o trabalho de conclusão de curso dele, ou uma tese, ou uma monografia, e se o assunto for religioso, o professor provavelmente não vai aceitar. Se tiver alguma relação com religião, o professor não vai querer. Então, é uma situação em que nós vivemos e a pergunta é o quanto nós nos preparamos para isso. Revista Veja de 3 anos atrás, quando Darwin, 2 anos atrás, quando foram 150 anos da morte de Charles Darwin, aí está aí, né, a foto do Darwin na capa, e o subtítulo, o título é Uma Guerra de 150 Anos. Por que Charles Darwin não conseguiu expulsar Adão e Eva dos livros escolares? Eu estou citando estas coisas apenas para mostrar para vocês que o ambiente na universidade é hostil ao cristianismo, e a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo para isso, por isso? Aqui esse gráfico mostra o crescimento dos céticos no Brasil. Em 1970 para 2012, veja aí, veja aí os dados, né? O amarelinho aí são os agnósticos, vermelho é ateu e o azul sem religião. 5 vezes mais, né? De 1970 para 2012, cresce o número da incredulidade, dos céticos, dos ateus, isso no mundo todo e também no Brasil. Gente,
Esse é um desafio muito grande para nós e meu coração se comove quando vê esses dados e essa situação toda, e eu creio que era uma área que a gente devia dar mais atenção. Eu vou orar e depois nós vamos partir para um momento de perguntas e respostas. Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor sabe os que são seus e que o Senhor sustenta, embora não sem muita luta da nossa parte, e resistência, e rebelião, e dúvida, o Senhor sustenta aqueles que são seus. Oramos pelos nossos jovens, que o Senhor os abençoe, livre do mal, ajuda-os a enfrentar os desafios, o ambiente hostil, a pressão de grupo, e permanecer firmes na fé. Só o Senhor pode de fato fazer isso. E pedimos que tu uses a igreja, os pais, para prepararem estes jovens para estes desafios. Em nome do Senhor Jesus. Amém.